imperfeições que carrego, permita-me a confiar-te o meu esforço sofrível. No entanto, mestre, se ainda aqui estiver sobre o impedimento para a concretização do meu desejo, auxilia-me a trazer-te a migalha de bem que eu puder. Mas, de qualquer modo, rogo-te, Senhor, para que me livre da inércia e que, embora me arrastando, consiga algo aprender para servir, servindo ao próximo, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados e desencarnados, para que possamos ter o Evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Arlindo. Obrigado, meu irmão, e vamos agradecer ao Pai e rogar a sua permissão ao nosso amado Mestre Jesus, à Virgem Mãe Santíssima, ao nosso mentor espiritual da nossa casa, Dr. Bezerra de Menezes, e a toda legião de companheiros trabalhadores da luz que nos dão sustentação, nos assiste e fortalece todas as noites, pedindo a permissão para dar início ao nosso evangelho da noite de hoje, passando a palavra à nossa irmã Aglaci para que possa fazer a leitura e a explanação do evangelho de hoje. Seja bem-vinda, minha amiga, é com você. Boa noite a todos, que ainda não dei, sejam todos muito bem-vindos. E o evangelho de hoje, muito nos é falado, mas poucos nós fazemos. Isso é fato. Amai os vossos inimigos, capítulo 12. Restituir o mal com o bem, do item 1 ao 4. Só em o título já nos diz uma alavanca de coisas, né? Amai os vossos inimigos. Quem de nós tem empatia por aqueles que muitas vezes até só não passa por a gente nos dar um bom dia, que muitas vezes nem vê. E se vê e não fala, talvez esteja com algum problema que nós não estamos. E nós automaticamente julgamos. Restituir o mal com o bem. Quem de nós aqui a gente recebe uma pedrada, uma fala mal colocada, acontece, e a gente dispersa e fica de boa com aquela pessoa, ou mesmo que não fique de boa, mas te reservas e silencia. O silêncio, já diz Madre Teresa de Calcutá, o silêncio é uma prece. Não precisa a gente falar tanto, se o nosso coração, Deus sabe por onde que anda. Não precisa a gente gesticular ou formatizar coisas que nós não temos dentro da gente. Nós achamos que não, eu só faço bem. Sempre, sempre, sempre eu só faço bem. Nós só fazemos o bem, sempre. Mas quantas coisas nós já fizemos lá no passado? Quantas coisas nós já fizemos nessa própria encarnação, quando éramos ignorantes do conhecimento? Quantas vezes nós não olhamos com um olhar meio torto para alguém? Restituir o mal com o bem. Quem de nós, no caso, é assaltado ou, sei lá, qualquer coisa que nos acontece, e aquela mesma pessoa um dia precisa de ti, quem de nós vai fazer
Se não for um ente querido. Se não for um ente querido. Porque o ente querido é muito fácil, porque ali já está na corrente sanguínea. Mas aqueles que a gente não conhece, que nos apedreja, ou que talvez conheça, mas só conhece por conta de outras vidas, nos encontra e nos faz as maledicências. E a gente, muitas vezes, devolve na mesma tapa, na mesma pedra. É o Revide, né, que diz que quando você está ferido, se você não fizer uma prece, não encher o copo de água, a boca cheia de água, como dizia Chico, e fingir que está com água, com a boca cheia, para não revidar a altura, silenciar, mesmo que você não queira falar com aquela pessoa, mas o teu silêncio e a prece a ela, porque muitas vezes a pessoa está necessitada de uma prece. E então diz, aprendestes que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai que estais nos céus, que faz erguer o seu sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Isso aí que eu acabei de falar, é muito fácil nós perdoarmos um ente querido. É muito fácil. Eu falo é a gente perdoar alguém que só passou pela nossa vida, mas continua a nos caluniar, a nos aprontar, a nos defrontar. Esse é o verdadeiro perdão. E o perdão não é você simplesmente, porque hoje eu sou espírita, hoje eu sou não sei o quê, não importa qual a religião, o importante é você seguir um Cristo e servir a um Pai que nos ama, que nos dá as condições de filhos semelhantes a Ele. E nós, a gente age como se fosse publicanos. A gente age como se fosse uns fariseus, só faz aquilo a quem faz o bem a gente. Os fariseus, os helênios, os levitas, todos eles faziam. Os judeus só faziam de acordo com a lei, com a religião. Quem de nós, não importa qual a religião, que não aceita a religião do outro e condena aquele outro? Será que estamos agindo certo? Será que é isso que Jesus faria? Então, é a gente se colocar no lugar de Jesus. O que Jesus faria? Até tem um filme, super indico, o QJF. O que Jesus faria? Esse filme, o tempo todo, ele diz o que Jesus faria se estivesse no seu lugar. E se a gente fizer essa reflexão a cada um tropeço, a cada um arrastão que a gente leva, com certeza a nossa vida íntima, nossa moral intelectual já estaria bem mais regenerada. Que a regeneração não começa no planeta, não, é em nós. É nos nossos corações, é na nossa consciência, é na nossa cabecinha. Como eu costumo dizer, a consciência ou os nossos atos é o nosso advogado por onde a gente anda. Se nós estamos fazendo boas obras, tendo boas atitudes, automaticamente nós temos a consciência tranquila. E chegamos e saímos com a luz que nós criamos, que nós começamos a emanar. Essa luz a gente não bota abaixo do candeeiro. A gente anda com ela, a gente chega apaziguando, a gente chega levando luz, a gente chega trazendo luz, trazendo energias edificantes, energias salutares. Os publicanos não fazem também
E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazem nisso mais que os outros? Os pagãos também não fazem? Eu vos digo que a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas, a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Está lá em Mateus, capítulo 5, do 20 e 46, 3 a 47, que depois eu digo um pouquinho, o que é que, se der tempo, o que é que Emmanuel nos relata, e é bem interessante. Se não amardes, senão aqueles que vos amam, reconhecimento nisso tereis. Uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam, e se nisso fazeis o bem, senão aqueles que vos fazem, que contentamento nisso tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? Olha só, igualando o bem ao mal, né? Tipo, se você... É o que a gente costuma dizer, o que nós damos à vida, a vida nos devolve. Se nós damos, fizemos o bem, se nós fazemos o bem, se nós sentimos o bem, se nós doamos o bem, nós recebemos o bem. Caso contrário, também recebemos da mesma sorte. Se vós não emprestais, senão aqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que reconhecimento nisso tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam deste modo para receber da mesma vantagem? Tipo, se eu faço um favor a seu Arlindo, se eu faço bem a ele, mas já pensando no que ele pode me dar, que recompensa disso eu terei? A recompensa é o reino de Deus dentro da gente. A recompensa é a paz que nós precisamos dentro da gente. A paz é a gente sentir-se levitando. Imaginemos, né? Imagine a gente com paz completa. Mas por vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestai sem disso nada esperar. E então vossa recompensa que será muito grande, e sereis o filho do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sedes, pois, cheios de misericórdia, como vosso Deus é cheio de misericórdia por nós. É tipo a oração do Pai Nosso. A gente diz, perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Se nós não desculpamos o próximo, igual aquele que devia ao seu empregador, e o empregador, pelo pedido que ele fez, o perdoou, mas logo lá na frente, aquele que foi perdoado também foi cobrado o que estava sendo em débito com ele. E logo chegaram para o empregador e disseram, olha, aquele que tu perdoastes aqui há pouco tempo, cobrou e mandou até, tipo, vamos dizer, eu estou fazendo a simulação, mandou para a jaula, se não pagasse. Que tipo de... A gente tem que pensar sempre como eu estou fazendo no lugar de Jesus. O que Jesus faria? O que JF? Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os seus inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias dadas sobre o egoísmo e o orgulho. Eu ainda boto mais, vaidade. Entretanto, equivoca-se geralmente sobre o sentido da palavra amor nessa circunstância. Cadê o amor aí? Cadê o amor se nós não fazemos por amor aquilo que nós fazemos ao próximo? Aonde que está a palavra amor? Aonde está a palavra... Aliás, onde está aquelas 3 letrinhas que está lá no livro dos Espíritos BIP? Benevolência, indulgência e perdão. Jesus não entendia por essas palavras que se devem ter por seu inimigo. A ternura que se tem para com um irmão ou amigo. A ternura supõe a confiança. Ora,
Não se pode ter confiança naquele que sabemos que nos quer mal. Não se pode ter com ele as expansões de amizade, porque se sabe que é capaz de abusar disso. Entre pessoas que se desconfiam uma das outras, não poderá haver os impulsos da simpatia que existem entre aquelas que estão em comunhão de pensamentos. Mas se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com o inimigo de que com o amigo. Aí aqui lembra da passagem anterior, que até me perdi aqui, deixa eu ver aqui qual foi o evangelho, que diz amar o seu próximo como a si mesmo. E fala o quê? Para a gente não se alongar nas faltas de perdões. E sim, a gente ir enquanto estamos aqui, para não deixar para a próxima, e próxima, e próxima, que é um infinito de vezes que nós vamos ter que vir. Então, se você perdoa, já diz Divaldo Franco, dizia Divaldo Franco, se você perdoa e a pessoa não te perdoa, o problema não é teu, é dele. Se tu fazes com o próximo e ele não fazes contigo, o problema já não é dele, é teu. Então, o tempo todo, já diz Joana de Ângeles, é nós conosco mesmo. Eu até, de antemão, eu já pego aqui no meio e digo, não, Joana de Ângeles, não te preocupes mais e siga amando, uma reflexão, que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno dele, de ti, para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade, da tua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi você contra você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Então, começa se fazendo hoje. Já diz o Tiago Brado, se não me falha a memória, é ele, por sinal, teve lá na Aleluia, né? Aqui em Natal. Até fui chamada para ir, mas eu estou com a cirurgia no braço, não deu para mim, mas eu tive vontade de ir. Aleluia, né? Que chama. E ele estava lá, que eu adoro muito as canções dele. Tinha muitos, de muito. Então, amar mais hoje, dizer eu te amo mais hoje, dizer o quanto a pessoa é especial mais hoje, abraçar mais hoje, não deixar para mais tarde. Nós não sabemos se temos ou mais tarde. Então, fazer isso enquanto há tempo, para evitar idas e vindas dos dois, ou dos três, ou quantos estiverem no meio. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a de assimilação e da repulsão dos fluidos. Olha aí, os fluidos entrando em ação. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento benevolente vos envolve de um inflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Esse preceito não parece difícil, impossível mesmo de praticar, senão porque se crê facilmente que lhes prescreve, dá o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas obriga a se servir da mesma palavra para exprimir diversas nuances de sentimentos, a razão deve os diferenciar segundo o caso. Aqui, ele nos diz claramente, até eu lembrei do livro de Leon Denis, que fala sobre o poder do ser, o problema do ser, do destino e da dor. Quem puder, viva com os pensamentos elevados, porque, e mesmo quando nós estamos focados, quando nós estamos em oração, quando nós estamos fazendo planejamento, porque por mais que a gente já saiba, a gente pensa que sabe, né? Mas a gente já leu esse evangelho desde de 2020, né, para cá, então já vamos fazer 6 anos nessa brincadeira.
Então, tipo, a gente conhece um pouquinho, mas sempre tem algo que a gente está aprendendo para a gente mesmo. Aqui eu não estou falando para vocês, eu estou falando para mim mesmo. O tempo todo, já diz Joana de Ângeles, é nós conosco mesmo. E os principais é aqueles que falam, são mais endividados. Por quê? Porque a nossa boca, nós só temos uma, está bem próxima dos nossos dois ouvidos, diferente de vocês, que está só ouvindo. Amar os seus inimigos não é, pois, ter para eles uma afeição que não está na natureza, porque o contrário de um inimigo faz teu coração de maneira bem diferente do de um amigo. Não necessariamente nós temos um inimigo físico, né? Que nós somos obrigados a conviver, nós somos obrigados a ouvi-lo, nós somos obrigados a senti-lo, nós somos obrigados a fazer preces por ele, não conviver com ele. Para atingir mais, para endividar-se mais, o melhor é o afastamento físico e espiritual. A gente vai se comunicando, até no Herculano Dias tem o estudo, o curso de telepatia. Gente, é muito interessante. Eu estive lá vou quarta-feira novamente, mas é muito, muito, muito edificante. É interessante, porque você pensa, logo a pessoa traduz ali para você, né? Então é bem, bem interessante. E é não ter contra eles nem ódio, nem rancor. É tipo, alguém te fez um mal, alguém te caluniou, alguém te apedrejou, alguém te fez algo que não foi condizente, não é condizente aos ensinamentos do Cristo. Mas aí, o que é que a gente vai fazer? É a cirurgia moral, é o burilamento, é a gente pensar que nós estamos com aquela ferida, porque nós ficamos, ninguém está com Alzheimer, então nós lembramos, obviamente, mas nós lembramos de uma forma benigna. Nós lembramos que não tem rancor, a gente não sente raiva, a gente tem aquela ferida não, a gente tem aquela cicatriz. A gente tem aquela, no caso, para quem tem até o queloide, né, fica bem alto, a gente tem aquela cicatriz horrível. A gente olha e a gente nem sente dor, não é verdade? Então, se nós não sentimos dor, por que nós vamos sentir dor com alguém que nos feriu, se foi ele quem te feriu? Não foi você, então você não tem, você tem que estar bem com você mesmo. Enquanto você não faz o mal, você só faz o bem, automaticamente você está bem com você mesmo. Nem desejo de vingança, é lhes perdoar sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação, é lhes desejar o bem em lugar de lhes desejar o mal. É se regozijar em lugar de se afligir pelo bem que os aconteça. É lhes estender, isso aqui é bem complicado, né? É lhes estender mão segura em caso de necessidade, mas quando nós já temos um pouquinho, como diz Chico Xavier, um cisquinho do conhecimento, nós já não temos e nem olhamos para o outro com antipatia. Nós nem temos e nem olhamos o outro com vaidade, com orgulho, com soberania. Somos todos filhos com a mesma intensidade. A dor que dá num, dá no outro, sem distinção. E a diz o Haroldo Dutra, a dor intestinal, ela dá no rico e dá no pobre, não faz diferença, não. Do mesmo jeito que dá em um, dá no outro. É se abaster em palavras e ações, e tudo que os possa prejudicar, enfim, é lhes restituir em tudo o bem pelo mal, sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso, cumpre condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo, aquele para quem a vida presente é tudo. Não vê um seu inimigo senão um ser nocivo, perturbando sua tranquilidade do mal que crê, só com a morte que pode livrar. Isso aqui a gente já até falei, né? Que o inimigo, que diz ser inimigo, muitas vezes é ele sozinho. Você está aqui, você está de boa. Se ele tem alguma coisa contra ti, é ele.
E eu vou, então, resumir essa parte aqui, porque isso que eu já falei até, lhe parece uma fraqueza quando a gente não tem o conhecimento, quando nós não temos um Deus gigantesco dentro de nós não podemos fazer isso aqui. Por quê? Porque nós não andamos nos caminhos ou nos passos do Cristo. Se nós não andamos, se nós não tentamos andar, se nós não fazemos o que o Cristo faria em nosso lugar, nós não podemos fazer nada porque é sepulcaiado. Nós estamos simplesmente mostrando para a sociedade algo que não compete o que está dentro da gente. Para o crente, mas para o espírita, sobretudo, a maneira de ver diferente, porque ele considera o passado e o futuro, entre os quais a vida presente não é senão um ponto. Sabe que, pela própria destinação da terra, deve esperar encontrar nele homens maus e perversos, que as maldades dos quais é alvo fazem parte das provas que devem suportar, e suportar com resignação. E o ponto de vista elevado em que se coloca torna-lhe as vicissitudes menos amargas, venham elas dos homens ou das coisas. E se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aquelas que delas são os instrumentos. Olha aí, aqui eu falei já tudo, né? Nós temos que ter, até naquela prece que eu faço que diz assim, dai-me fé para seguir adiante, a grandeza de espírito para perdoar sempre, a compreensão para esperar o tempo de Deus e a serenidade para aceitar as coisas que não se pode mudar. Então, se nós não lamentamos, se nós agradecemos, como diz o apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, ele já diz, para em tudo nós dessemos graça, porque é com a graça que tudo desce. Né? E quando a gente reclama, é um clamor que a gente está pedindo, que a gente não quer. E diz, então, o homem que ocupa uma posição elevada no mundo, e olhando o tempo, não se crê ofendido pelos insultos daquele a quem considera como seu inferior. Assim ocorre com aquele que se eleva no mundo moral, acima da humanidade material. Ele compreende que o ódio e o rancor aviltariam, aí rebaixariam. Ora, para esse superior ao seu adversário, é preciso que tenha alma maior, mais nobre e mais generosa. Então, o tempo todo somos nós com nós mesmos. Já diz Paulo lá em 1 Tessalonicenses, né, 5,18. Aprendamos a agradecer. Saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada dia, a largueza da vida, o ar abundante onde muitos buscam e não mais encontram, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da fala, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho, os benfeitores, anônimos, que nos transmite a riqueza do conhecimento, a conversação do amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro a renovação das próprias forças. Então, utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta, no serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer. Já disse o apóstolo Paulo, eu tinha muitas coisas para ler, e então eu vou dizer uma pequena frase. Uma vírgula muda uma frase. E uma atitude nossa, uma obra nossa, muda uma vida. Então, saibamos se colocar no lugar do outro, tenhamos empatia ao outro, experimentamos ouvir o que você falou ou o que você pensou em falar para o outro. E diz, então, o Emmanuel, no capítulo 5,44, diz assim, o próprio mestre, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o roteiro da elevação pelo sacrifício, sofre renunciando ao divino esplendor do sol, para acomodar-se à sombra terrestre na estrebaria. Serve sem recompensa, padece a desconfiança dos maus amados.
O caminho de Jesus é da vitória da luz sobre as trevas, e por isso mesmo, repleto de obstáculos a vencer. É tudo isso mais um bocado. E então Emmanuel nos diz aqui rapidinho, diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não quer dizer que devemos ajoelhar em pranto de penitência ao pé dos nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude, por nosso exemplo, renovando-se para o bem, de vez que, enquanto houver crime, sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino de Deus se não está dentro de nós, né? E aqui eu peguei para nosso louvor de hoje, que diz assim: vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. E diz: quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser, tu me carregas nos braços, leva-me com teus abraços, sinto minha alma chorar junto de ti. Aí repete: tantas lembranças eu quero esquecer, deixo um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. E é isso que Jesus quer de cada um de nós. Façamos o melhor hoje do que fizemos ontem. E amanhã, se tivermos o merecimento de estar aqui, o melhor amanhã do que fizemos hoje. Tratemos o próximo como gostaríamos de ser tratado. O BIP, olha o BIP lá no Livro dos Espíritos, benevolência, indulgência e o perdão. É essa forma que Jesus quer que nos condicionamos ao próximo, que nos olhamos para o próximo como ele nos olha, o tempo todo nos perdoando, o tempo todo nos tendo compaixão, o tempo todo a pedido de Maria, com a tua intercessão, Mãe Santíssima, derramando o teu manto sobre todos nós, aquietando os nossos corações, as nossas aflições, aquietando a nossa alma. Chega, Jesus, com o teu amor, com os teus ensinamentos, com a tua intuição, com os teus direcionamentos. Nos leva por caminhos salutares, por caminhos edificantes, por caminhos que nos faz chegar pertinho do rosto do Senhor. Amemos mais ao próximo. Amemos sem condições. Simplesmente ama. Ama como Jesus nos ama incondicionalmente. A gente tem que amar. A gente tem que agradecer. A gente tem que viver o amor do Cristo. A gente tem que ser mais humano, mais humilde, mais cheio de compaixão, mais cheios de esperança para dar esperança ao próximo. Já diz a oração de São Francisco, é dando que nós recebemos. Tudo que nós damos, a vida nos devolve. Então vamos dar amor, emanar a paz, emanar a luz sobre todo o planeta. Aqueles que estão em guerras físicas, outros em guerras íntimas. Aqueles que estão no meio das ruas, muitas vezes esquecidos pela sociedade, muitas vezes pela oportunidade perdida, outros pelas escolhas. Mas isso não cabe a nós a julgar o que o próximo está fazendo. Faça e dê o seu melhor. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, Dr. Bezerra de Menezes, e toda a egrégora de luz, João Cecílio, e todos que aqui se fizeram presente, sempre
em nosso evangelho de todas as noites, abrace a cada um com essa ternura do amor que expande sobre o universo. Muita paz e muita luz a todos. Graças dou por hoje. Graças a Deus. Obrigado, minha irmã, pelas belas reflexões. E vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, ao nosso amado Mestre Jesus, à Virgem Mãe Santíssima, a toda a espiritualidade amiga, aos mentores espirituais, em especial ao Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua legião de trabalhadores, e a todos aqueles irmãos encarnados e desencarnados que conosco estiveram na noite de hoje, e que os irmãos socorristas, os mensageiros de luz, possam fazer uma varredura na casa de cada um de nós. E se encontrar algum irmão necessitando de assistência, de orientação e de proteção, possa encaminhá-lo a uma colônia espiritual, a um hospital, ou ao lugar que se adeque às suas necessidades. Que assim seja, Senhor. E rogamos, Pai, a vossa permissão, a permissão do nosso amado Mestre Jesus e do nosso mentor, doutor Bezerra de Menezes, para encerrar o evangelho de hoje com muita paz. Que assim seja. E boa noite a todos. E amanhã temos o nosso evangelho. Paz e luz Boa para noite, todos meus nós, que irmãos. tenhamos